Legal, a gente, a partir desse momento, então, está gravando aqui mais um Abrad Talks, hoje com a ilustre presença do João Silva, mais conhecido como João da Inovação, né? Acabou de me entregar aqui que ele já tem até o registro da marca, né, João? Não sei se tem ou não, mas já tem o João da Inovação, muito bacana, vai compartilhar um conteúdo rico aqui com a gente. Então, muito bom dia, apliquei para quem já está conectado aqui com a gente. A gente já vai largar para respeitar aqui os horários e dar tempo da gente ver tudo que o João trouxe para a gente aqui até nos próximos 60 minutos. Bom, aqui, para quem está presente, né, a gente tem associados, tem convidados. Rapidamente, só para contextualizar, então, a Abrad que organiza o Abrad Talks, evidentemente, e o que é a Abrad? A Abrad é uma organização sem fins lucrativos, ela já vai para quase 20 anos, João, ela já tem quase a nossa idade de mercado, aí, a sua idade de mercado, a Brad, e ela foi criada aí por empresários do segmento para poder discutir as dores do nosso negócio, tentar manter a turma atualizada, né, sobre o que tem de mais update aí no nosso negócio e também, evidente, discutir questões de regulação de mercado. A gente tem uma unidade, tem filiais, né? A Abrad tem filiais pelo Brasil todo. Não chega a ser filiais, são regionais, né? Filiais se fosse uma empresa, a gente não é uma empresa. A gente tem regionais e tem a Regional DF, que está muito próxima de governo, discutindo questões de regulação. A gente colabora muito aí com a elaboração de licitações no nosso segmento. Então, a Brad ela é bem abrangente, né? Ela trata desde da empresa privada com a empresa pública e passa aí por todos os assuntos relativos à comunicação e marketing digital. Essa é a nossa missão aqui, manter a turma sempre atualizada e proporcionar um grande network, né? A gente faz eventos presenciais a cada 2 meses, esse ano tem sido a cada 2 meses, com temas também, como o João está trazendo aqui para a gente, com palestras, com painéis, com aproximadamente 80, 100 pessoas participando. Então, além de muito conhecimento, a gente proporciona um network bem bacana entre os participantes. Temos um prêmio para dar destaque no nosso negócio aí, que roda sempre no começo do ano. Enfim, para quem ainda não for associado, convido aí a fazer parte do nosso ecossistema, que vai ter benefícios, vendendo um pouco o nosso peixe aqui, João. A gente tem muitos benefícios, sabe? Desconto aí em ferramentas, em serviços, em cursos. Então, logo a mensalidade, que é bem baixa, né? Ela é baseada no faturamento da empresa, ela se reverte em benefício para o associado. E é isso, e com isso a gente vai conseguindo ajudar o ecossistema do nosso negócio aí a avançar. Então, João, obrigado também aqui mais uma vez pela sua presença e pela generosidade em compartilhar o seu conteúdo com a gente. Agora é com você aqui. Vai você agora. Você se representa com mais propriedade do que eu, João. Maravilha, Paulo. Gente, obrigado, Paulo. Obrigado pelo espaço. Galera da Brad, a gente entrou, está bem empolgado para colaborar cada vez mais. Todo mundo me ouve bem? Ou deixa eu compartilhar aqui. Minha tela está aí, né, gente? Ah, ficar só com fone, que com dois eu fico surdo. Então, a ideia aqui, gente, é fazer um bate-papo mesmo, guiado por alguns dados, sobre como atualmente o algoritmo dentro do digital, principalmente, que é o nosso foco aqui, ele está moldando, né, a maneira como a gente se relaciona com a audiência. Eu costumo dizer que mais do que nunca entender esse processo é muito importante para todos os negócios, porque todo negócio, mais do que nunca, é sobre audiência, né? Dentro do contexto de startups, que é um contexto que eu estou muito inserido por conta da Creative Pack, que a gente trabalha muito com inovação, tem inclusive um termo chamado Founder Lead Growth, né? Que é o crescimento puxado, liderado pelo fundador. E aí, quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, Paulo, é um pouquinho de onde eu estou envolvido do que eu faço hoje. Há 20 anos, eu descobri um negócio, Paulo. Se eu quisesse crescer com o meu negócio, com o que eu fazia, eu tinha que ser palestrante. Você lembra disso, Paulo? A gente tinha que subir em palco, tinha que falar, tinha que ser palestrante. Hoje a gente tem que ser influencer. Hoje a gente tem que produzir bastante conteúdo. E quando a gente fala de Founder Lead Growth,
a gente está falando basicamente sobre isso, né? Sobre a necessidade da pessoa que está à frente de um negócio hoje. Eu poderia dizer até negócios tradicionais, não só negócio do digital, e startups, empresas de tecnologia. A gente precisa estar à frente de um processo de produção de conteúdo gerando autoridade mais do que nunca, né? No que antigamente no digital produzir conteúdo era importante para posicionar a marca como autoridade, a empresa como autoridade, hoje essa marca mais do que nunca precisa de uma cara e a cara do fundador. Então a gente vê uma legião de fundadores, CEOs, galera que é front, né, os frontmans ou frontwomans aí dos negócios, tendo que aparecer. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, eu comecei minha carreira trabalhando com planejamento estratégico, na área de consultoria de planejamento estratégico. Em 2007, eu criei uma das primeiras agências do Brasil de marketing digital, né, e curso de digitais. A gente começou fazendo campanha no Flogão e no Orkut. Eu não sei quantos de vocês aí vão se lembrar dessas coisas, né? E aí eu não vou falar das coisas mais de trás ainda, de CQ e tudo mais, porque a gente vai descobrir minha idade aqui, né? Mas a gente veio trabalhando basicamente entre 2007 e 2017 com essa agência, olhando para performance baseada em análise de comportamento, tanto de pessoas quanto de máquinas, né? E aí entra o contexto dessa análise de algoritmo que eu quero trazer para cá. Em 2010, eu comecei a trabalhar com tecnologia, desenvolvendo tecnologia para marketing especificamente, porque a gente quase não tinha tecnologias para marketing, para suportar o nosso trabalho na época. E aí, naturalmente, eu caí nesse mundo de startups, inovação corporativa, que é onde eu estou inserido hoje, né? Em 2022, eu volto a interagir mais forte com marketing, porque começo a ser CEO da Duela Media Capital, que é uma operação de investimento em startups de comunicação, entretenimento e marketing, né, do Grupo Mirante, que é um grupo afiliado à Rede Globo, onde a gente escolhe e investe em startups para colocar dentro de empresas. Então, eu volto com força a olhar para o tema do marketing, naturalmente, volto para o marketing digital e começo a olhar para essas novas audiências, né? Porque o jogo mudou demais entre 2022 e 2017 no que tange digital, né? E aí, esse é um compilado de um pouquinho do que a gente está fazendo agora, entendendo cada vez mais de algoritmos e como a inteligência artificial está potencializando esse nosso trabalho com marketing. Tranquilo até aqui? Todo mundo me ouve bem, né, gente? Sim, João. Então, a primeira coisa é que eu queria que isso não fosse uma palestra, né? Vocês pode botar no chat ou levantar a mão e falar a qualquer momento. Eu gosto sempre de fazer conversas, né? Eu trouxe muito mais um guia para a gente conversar. Certamente tem até mais gente com mais experiência do que eu aqui hoje no assunto que a gente está tratando. Então, fiquem bastante à vontade, tá, gente? E aí eu vou, inclusive, trabalhar com o chat aberto aqui. Bem, a pergunta é: será que a gente realmente escolheu o que a gente está vendo hoje? Né? Hoje, 5,4 bilhões de pessoas interagem com feeds personalizados diariamente, né? E a gente entra num nível de que essa personalização, Paulo, ela é de um para um. Então, o algoritmo, ele chega a trabalhar com personalização unitária, se adequando de acordo com cada perfil, né? E é um negócio que 15 anos atrás, quando eu começo a lidar com, pouco mais de 15 anos atrás, quando eu começo a lidar com marketing digital e inteligência artificial, foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, ah, era algo que a gente falava sobre um momento utópico, né? Algo quase que inatingível, quase que inalcançável, e mais do que nunca está acontecendo, né? E aí eu trouxe três bases aqui para a gente ter de filtro em relação a como funcionam aí os algoritmos. Até então, o mais importante de todos, até 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, era do Google, né, que era baseado em intenção de busca e histórico. O Google ele lançou uma publicação, não sei se todos tiveram acesso, eu vou até colocar aqui no chat, depois procurem, Zemote, chamado Momento Zero da Verdade, que é uma publicação do Google de 2012, que ela é baseada numa pesquisa que eles fizeram em 2011, com o pessoal
Saat, uma agência de propaganda americana de Nova York, mesma galera que atende várias empresas, junto com o ex-diretor da Procter Gamble, eles criaram uma jornada de compra chamada Momentos da Verdade. Não sei se todos de vocês conhecem, mas basicamente eles separavam em três grandes momentos essa jornada, né? Primeiro era a primeira parte da jornada era o estímulo, né? Quando aquela pessoa ela era provocada geralmente com uma propaganda ou com uma indicação ou com uma sugestão, ela era provocada a consumir alguma coisa, né? Ela era provocada, instigada a consumir alguma coisa, e ela ia para o primeiro momento da verdade, que era a pessoa ir na loja, né? No ponto de venda. E esse ponto de venda, até então na primeira parte da jornada era físico, e a pessoa tinha o primeiro momento da verdade no ponto de venda, onde ela ia decidir se ela ia comprar ou não aquilo que a estimulou a ir até o ponto de venda e qual marca que ela ia comprar. Porque no ponto de venda, principalmente se fosse uma loja multimarcas, ela poderia ver uma alternativa, é comprar um mais barato, ou algo que agradasse mais. Pá. Pós-compra, ela tinha um segundo momento da verdade, que era o uso. E aí esse momento ia ser positivo ou negativo, ia gerar um estímulo positivo ou negativo num outro momento para a jornada de uma outra ou outras pessoas. Quando o Google ele lança o momento zero da verdade, ele coloca mais uma etapa nesse processo dessa jornada que ele chamou de momento zero da verdade. Desde quando o processo da Web 2.0 estoura, pós 2005, né? Mesmo Tim O'Reilly da O'Reilly Media tendo cunhado esse termo em 2004, para tratar sobre a maneira diferente como a gente começou a usar a internet, com essa toda estrutura de socialização, e começou todo mundo a influenciar todo mundo no processo, o Google fala que, quando ele lançou em 2012, quando a gente tinha uma provocação, um estímulo, ou qualquer curiosidade, em 2012, a gente ia no Google. A gente ia no Google, a gente ia em redes sociais, e aí ele gosta muito de dizer que o momento zero da verdade é o momento que a gente está sempre com o celular na mão, adiantando a vida, né? E aí, bem entre aspas, esses adiantando a vida, porque desde, desde quando a gente começou a ter internet móvel como a gente tem hoje, a gente nunca mais teve um momento de espera sem usar o celular. Aí a minha pergunta é, quem aqui espera elevador sem olhar no celular? Quem aqui sobe o elevador sem olhar no celular, mesmo sabendo que a internet cai no elevador? Quem aqui vai para o médico e espera ser atendido sem mexer no celular? Os pais que ficam naquelas filas dentro do carro esperando para pegar a criança, quem, quem que faz isso sem mexer no celular? Aí isso, o Google deu o nome de momento zero da verdade e mostra para a gente que houve um deslocamento da tomada de decisão do ponto de venda, seja ele físico ou digital, para um momento de busca e interação. E essa interação, até 2012 ali, era muito Google, passou a ser muito redes sociais, Facebook de maneira geral, passou a ser WhatsApp, grupos, antigamente comunidades no Orkut, hoje grupos e comunidades no Instagram, fóruns, e desde o final de 2022, IA generativa representada pelo chat GPT, né? Então, hoje, a grande maioria, a gente vai ver esses dados já já, da quantidade de uso de pessoas em relação a IA. E aí, o algoritmo do Google ele funciona ainda baseado em intenção de busca e histórico, mas isso está ficando para trás e eles estão correndo atrás também. A Meta, em todas as suas plataformas, ela trabalha com um algoritmo que prioriza interações, curtidas e compartilhamento. Então, a gente está falando em sociabilidade, né? Então, quanto mais interação e fatores sociais dentro da Meta, melhor o algoritmo vai trabalhar para você. O Instagram ele deu uma mudada recentemente, mas ainda esses três pontos são muito fortes dentro dessa nossa estrutura de algoritmo. O TikTok, ele olha para retenção e viralização mesmo com poucos seguidores, né? Então,
ele sempre vai trabalhar um algoritmo que retém a atenção. Então, dentro do TikTok, o conteúdo ele é completamente rei. Então, assim, o algoritmo ele decide quem vê e o quê, né? Sem seguidores, o vídeo para de viralizar. O, um ponto importante é que publicar conteúdo envolvente, de maneira geral, ele vai impulsionar a visibilidade orgânica, né? Então, trabalhar muito forte benchmarkings, entendendo como é que esses conteúdos ele geram sinais de engajamento, ele tem maior probabilidade de destaque, em vez apenas de depender do alcance pago, né? Tem inclusive algumas teses e teorias de produtores de conteúdo, de pessoas de growth, que começar muito cedo com conteúdo pago, ele perverte o potencial do alcance orgânico desse conteúdo, né? Outros não, outros dizem que já tem que começar com pago mesmo e trabalhar experimento e cada vez mais focar em explorar esse processo. E aí, dentro desse contexto, o alcance sempre é uma discussão, né? Como é que eu faço para o meu conteúdo ser mais visto? Como é que eu faço para o meu conteúdo ganhar mais espaço? Está ligado à atenção, emoção e controvérsia. Em linhas gerais, essas três coisas em conjunto, elas geram mais espaço. E a gente nunca viu estratégias e conteúdos tão controversos como a gente está vendo hoje, né? Então, estra... a gente tem hoje várias estratégias baseadas em polêmicas, né, gente? Quem é que conhece o G4? E essa hora que vocês me respondem no chat ou no... Vocês falam mesmo. Ah, uma Isso. pessoa... Boa, muito obrigado, Paulo. Não me senti só agora. Muito obrigado. Ah, o G4, ele usa muito, principalmente seus fundadores e principalmente a figura do Tales Gomes, usa muito da controvérsia e emoção para chamar a atenção e prender a atenção. Mas dialogar especificamente com aquele público que ele vai gerar uma polêmica, todo mundo controvérsia vai falar sobre o assunto, seja quem concorde ou quem não concorde, e à medida que gera curtidas, comentários e compartilhamentos, aumenta muito o alcance disso, né? Então, e no fim do dia ele vai alcançar um volume significativo do ICP dele, né? Do perfil ideal de cliente dele. Então, assim, essa é a época, cada vez que a gente está olhando para muitas estratégias de alcance, assim. Ontem mesmo, a fazer uns estudos no LinkedIn, ah, aí entra muito dentro do contexto do growth hacking, que é, cara, quais são todas as coisas controversas e impensáveis que eu posso fazer para gerar cada vez mais visualização e alcance para o que eu estou publicando ou postando, né? Então, ontem eu vi uma estratégia onde o cara se ocupava quase que 100%, Paulo, em gerar comentários que viralizam. Então, assim como animais e plantas simbiontes, né, que se sustentam no tronco de outras árvores, ah, esse influencer que eu olhei, a estratégia dele era procurar publicações viralizadas e gerar comentários que viralizam dentro das publicações para alcançar uma alta viralização relativa, né? Então, os hacks eles começam a aparecer cada vez mais, e todos eles trabalham com esse tripé: prender atenção, emoção e gerar controvérsia, né? Então, assim, como fazer esse tipo de coisa hoje sem depender das estratégias baseadas em polêmicas que podem ou não ser negativas, como a do Thales Gomes, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto de discussão que só isso daqui já dá um webinar, viu, Paulo? É uma discussão forte. Ah,
E aí, essas 5,4 bilhões de pessoas, no que tange escala de atuação do algoritmo, a gente está falando de mecanismo. O algoritmo ele sempre trabalha com influência global, né? Ele alimenta campanhas publicitárias e determina tendências. Então, assim, e aí é uma discussão forte, gente, é que o quanto que a gente consegue fazer intervenção para a tendência a partir da gente e não de quem controla o algoritmo, né? E aí tem uma provocação aqui que a gente tem três fatores que são importantes. Primeiro, o que a gente faz. Segundo, o que os donos dos algoritmos fazem. E terceiro, a mescla desses dois primeiros, né? Tem um termo, a gente estava até discutindo sobre ele ontem em uma das comunidades que eu faço parte, que é Zeitgeist. Eu acho que é o espírito da época, né? Eu acho que mais do que nunca, através da gente conseguir entender de para onde o algoritmo está indo e para e como ele está influenciando as pessoas e trabalhando esse contexto de personalização em massa ou personalização massiva, esse algoritmo a gente consegue entender qual é o ponto central, a linha central onde está definindo o engajamento, e a gente pode perceber que a cada 10 dias a gente muda o mote principal de o que estão fazendo para engajar, né? Então eu tenho uma série de atores que descobrem isso, e aí eu tenho Thales, eu tenho marcas que interagem, como por exemplo, Netflix com McDonald's, com Burger King, fazendo uma correlação com o cenário macroeconômico, fazendo uma correlação com coisas que estão explodindo dentro do algoritmo, e a partir daí eu tenho uma série de ações e campanhas que são seguidoras, ou a gente pode tentar entender esse terceiro ponto e criar ações que vai fazer com que os outros nos sigam, né? Então, esse é um ponto do algoritmo que é importante. Então, assim, alcance expansivo sem base de seguidores. Visibilidade orgânica, né? Publicar conteúdo envolvente pode impulsionar a visibilidade orgânica. Entender quais são os sinais de engajamento. Então, uma vez que eu entendo quais são os pontos de engajamento, a gente vai entendendo o que que o algoritmo ele vai priorizar para espalhar ou expandir a entrega do teu conteúdo de maneira orgânica, né? Eu comecei a publicar bastante no LinkedIn. Eu estava falando com o Paulo mais cedo que eu faço IA em tudo. Eu tenho umas 4 IA que trabalham uma atrás da outra e eu consigo reduzir o meu trabalho de conteúdo de semanas para horas hoje em dia. E eu comecei a entender que existia ali uma demanda reprimida por pessoas que queriam surfar conteúdos ligados ao desenvolvimento econômico regional, né? Que era um ponto que era um gap percebido, e na hora que eu comecei a publicar, o meu engajamento subiu muito e eu aumentei em quase 10 vezes a entrega do meu conteúdo, porque eu entendi que existia um conteúdo, um tema demandado que estava precisando gerar engajamento e que gerou e foi entregue antes. E é super interessante entender como fazer isso, principalmente no que tange esse terceiro ponto, que é relevância contextual, né? Então, conseguir mapear de maneira muito rápida e precisa as tendências emergentes. O que está surgindo, o que está surgindo dentro das redes, dentro das comunicações de maneira geral, está sendo replicado dentro de grupos de WhatsApps, que vão se tornar tendências emergentes, né? Eu acho que tendências emergentes é muito mais claro trabalhar hoje como exemplo com macroeconomia e política, né? Mas existem outras tendências emergentes dentro de comportamento de consumo, né? Começou a viralizar bastante nos últimos 3 dias, perfis humorísticos, onde eles faziam uma brincadeira entre o Duolingo, acho que todo mundo deve conhecer o Duolingo aqui, cobrando para o cara manter a ofensiva dele e fazendo uma correlação disso com a COP30 e o problema de hospedagem em Belém, por exemplo. Então, coisas que tecnicamente a galera não consegue cruzar,
Mas um olhar trabalhado, bem trabalhado, entende que essas duas micro tendências, uma vez que elas se juntam, geram choques, elas se transformam em macro tendências, entram no contexto relevante, gera sinais de engajamento e na sequência gera visibilidade orgânica, né? Então, mais pessoas elas vão trazer para o dia a dia delas, e isso vai gerar visibilidade orgânica. Tranquilo até aqui? Então, em linhas gerais, sobre algoritmo como está hoje, era isso. Uma das minhas maiores brigas, Paulo, desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital lá atrás, é que a preocupação de muita gente era ser ferramenteira. E a minha preocupação sempre foi sobre quais comportamentos eu preciso entender para gerar os melhores conteúdos baseado em interesse que me geram visualização e engajamento, né? Mais do que nunca, entender segmentação se tornou importante, né? Então, segmentação lookalike é uma das que tem sido mais aplicadas, e elas têm sido muito importantes, porque tu consegue trabalhar públicos similares dos seus melhores clientes, né? Então, se tu tem um ICP já redondo, um produto ideal de cliente, um perfil ideal de cliente já redondo, hoje, com suporte de plataformas de tráfego, de e-commerce, a de GEO, a gente vai já falar sobre isso, que é o SEO, só que para IA generativa, já o jogo está virando outro já. Tu consegue trabalhar a lapidação melhor da segmentação de público, e ele vai de fato interagir melhor porque tu já está adaptado a ele, né? Tu consegue utilizar a IA usando o Smart Targeting para entregar melhor esses anúncios, e aí tu consegue aumentar significativamente o teu ROI, né? E isso está ligado a uma mudança contínua dos algoritmos, né? Uma mudança subjacente. Bem, Deep Learning, que é que quando eu comecei a estudar IA era um negócio bizarramente avançado, era algo que estava muito fora da caixinha, hoje é lugar comum quando a gente fala de audiência dentro do contexto de internet. As redes neurais, que são estruturas similares aos nossos neurônios, onde cada ponto da rede eu tenho um pacote diferente de informação, conteúdo e aprendizado, onde, uma vez que esses pontos se linkam, eu tenho um aprendizado contextualizado e consigo replicar padrões complexos, nunca foram tão comuns, gente, dentro do contexto do algoritmo que é o que a gente está falando aqui, né? Então, essa máquina que está setada com os parâmetros que eu trouxe antes, ela vai o tempo inteiro evoluir para fazer essa entrega de acordo com esses parâmetros, de acordo com essas interações. Um ponto importante aqui é que o dono do algoritmo ele sempre vai mudar a regra do jogo, né? Então, o Instagram, por exemplo, eu gosto muito de usar o Instagram porque ele está cada vez mais diminuindo a sociabilidade ou fator social para que a gente tenha aí cada vez mais necessidade de contratar aquilo que gera o seu lucro, que é tráfego pago, né? Então, mas se a gente não tivesse essa intervenção do dono do algoritmo, a gente cada vez mais ia ter plataformas completamente baseadas em interação social, né? Eles aprendem com esforço, ele ajusta continuamente, porque existe um deparo aí, né? Que essas plataformas elas precisam entender, elas precisam lidar, que é um lugar, um sweet spot ali entre como é que eu faço para forçar a galera a contratar mais tráfego, mas como é que eu faço para entregar conteúdo que gere mais engajamento e sociabilidade, que é o que faz a galera abrir a minha aplicação 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por dia, né? Então, assim, a plataforma para ela não é interessante só que ela tenha downloads ou que ela tenha usuários cadastrados. Ela precisa do usuário entrando várias vezes por dia, por isso que a gente é tão viciado em redes sociais e chats sociais, eu vou chamar de chats sociais, que agora eles são, de fato, de grupo e não só
de um para um a comunicação, porque é esse engajamento e essa audiência contínua que está ali que torna viável que o negócio da plataforma exista. E tudo isso é feito de maneira instantânea, gente, em tempo real, tá? Então, já falei sobre algoritmo. Prende atenção, emoção e controvérsia. E aí a gente tem um... Deixa eu trazer isso para cá. Cada vez mais a gente precisa entender e olhar para esses 4 pontos aí, né? Alcance, engajamento, conversão e custo-benefício. As marcas, para conseguir fazer isso, elas são reféns aí dos algoritmos. Está repetida. Deixa eu, acho que estou indo para o lugar errado. Deixa eu... Tá. Bem, a gente tem um framework na Creative Pack onde a gente sempre faz uma análise do que tem aí de cenários. Esse problema está errado, tá? Isso aqui é outra coisa. Mas a gente precisa entender essa amplificação de conteúdos extremos, é um problema. A discriminação algoritmo, a gente tem que olhar para isso. Tem alguns pontos específicos, porque no fim do dia, gente, o algoritmo ele é baseado em A, e a IA ela faz aquilo que ela aprende. O primeiro ciclo de aprendizado é feito internamente, então existe o que a gente chama dentro da nossa área de estudo, que é o bias ou viés, né? É importante entender o viés do algoritmo, ou seja, o que que ele, mesmo que ele tenha tudo isso aqui que a gente está trazendo para ele aprender, mas o que que ele já tem de preferência natural, o que que ele já entende de maneira natural. Então, essa IA, ela já tem para ela o que é uma foto ou um retrato do que é um empresário. Ela já tem uma foto ou retrato do que é um produtor cultural. Ela já tem uma foto ou retrato do que é um manifestante. Então, ela já tem uma foto ou retrato do que ela aprendeu e disso, a partir disso, ela pode aprender mais. Mas esse viés, de uma forma ou de outra, sempre fica. Então, é interessante entender isso. A gente tem muita desinformação e conteúdo enganoso, né? Então, a gente trata isso de maneira filosófica como pós-verdade. Então, existem muitas estratégias e muita coisa que viraliza baseada em desinformação e conteúdo enganoso. Com isso, eu não quero entrar de maneira alguma em pauta política, mas eu estou falando só de até conteúdo fantasioso, viraliza bastante. E a gente tem uma dependência tecnológica forte, né? A gente tem uma bolha de filtro, então, dependendo do que tu fores filtrar, que até então, naquele momento, quando começou a fazer, aquele filtro era super interessante, porque ele super entregava bem, a bolha ela vai estourar em algum momento, porque todo mundo descobriu aquele filtro e todo mundo está usando, então aquela bolha vai estourar e aquele filtro que até então era o teu ponto da tua estratégia, hoje ela não é mais interessante, porque todo mundo descobriu. Uma segmentação enviesada, e é muito importante entender quem é o teu cliente e quem é o cliente que tu quer alcançar. E se o cliente que tu quer alcançar é o cliente do outro, fazer essa correlação ela é muito importante para tu conseguir fazer boas entregas. Polarização de audiência é o que eu trouxe ali. Gosto muito, vou trazer de novo o Thales como exemplo. Thales é um cara que polariza bastante a audiência, né? Ele fala coisas que automaticamente são repudiadas e ele fala coisas e essas mesmas coisas automaticamente são abraçadas, né? Então, em toda a estratégia dele, ele deu uma segurada aí nos últimos tempos, depois da última polêmica, mas a estratégia deles é baseado em gerar polêmica e gerar polarização. E essa polarização, por si só, ela gera engajamento, ela atende aqueles 3 pontos do engajamento, da controvérsia e do outro ponto que eu não lembro agora, e ela gera alcance, gera visualização. Bem, fadiga digital e sobrecarga informativa, né? Esse é um ponto que a gente mais conversa hoje. Existe, inclusive, um processo, uma discussão no macro cenário sobre
as pessoas pararem de usar redes sociais. Em algum momento, por causa desse volume de informação, volume de estímulo, eu sempre gosto de dizer que mais do que nunca saber exatamente com quem tu vai falar, como tu vai falar e qual conteúdo tu vai levar e ter um alcance assertivo, mais do que nunca isso é importante. Porque essa sobrecarga existe e, de fato, a nova geração, por exemplo, ela está muito menos conectada do que a geração anterior. Coisas boas, não são problemas não, tá? Benefícios. Otimização por engajamento é um ponto. A falta de transparência é um ponto complexo, que pode ou não ser um viés bom. O viés dos dados de treinamento, que eu falei mais cedo, né? A IA, ela tem um viés. E trabalhar... Esses problemas era para ser sintomas. E trabalhar a priorização de métricas de curto prazo, tá? Então, assim, é super importante entender esse framework para desenvolver estratégia de marketing ético e responsável que maximizam benefícios, né? Mas a minha ideia aqui é conseguir dialogar com vocês sobre como pilotar melhor algoritmos. Tranquilo até aqui? Bem, eu estava falando com o Paulo mais cedo no nosso bate-papo que nunca foi tão fácil conseguir lidar com essa complexidade e fazer tudo isso como é hoje, porque com a IA generativa, né, que é um dos 5 tipos diferentes de IA, mas a IA generativa, ela nos trouxe uma ferramenta que nos ajuda muito a processar esse volume cada vez maior de dados e esse volume cada vez maior de produção de conteúdo, né? Eu dei uma entrevista para uma revista gringa, logo no começo da Duela, sobre o uso da inteligência artificial em marketing, né? E aí, por ser um cara de marketing, eu nunca deixei de acompanhar o marketing, mesmo trabalhando com inovação, naturalmente. E o que a gente tem visto na evolução da nossa área de trabalho aqui é que eu tenho cada vez mais que produzir um volume maior de conteúdo. Esse volume ele se traduz em quantas vezes, vamos para o mais basicão, né? Quantas vezes uma marca tem que produzir por semana? Se ela tiver que produzir 3 vezes por semana, de acordo com a rede social onde ela vai entregar esse conteúdo, o tipo de conteúdo tem que mudar, o tipo de produção textual, o tipo de copy, na verdade, vou ser um pouco mais amplo. O tipo de copy ele muda de acordo com a rede social e o veículo, o tipo de formato muda, que aí eu passo a ter que produzir texto, vídeo, imagem, mas conseguir lidar com esse volume gigantesco de coisas que eu preciso processar, de cenários que eu preciso entender, de tendências que eu preciso absorver, antecipar e produzir conteúdo, né? Então, hoje, a gente tem aí de até 78% dos times de marketing já utilizam IA generativa e relatam impacto positivo. 71% utilizam com frequência semanal e 20% utiliza diariamente, gente. Então, são números muito, muito fortes, né? Dessa adoção da IA generativa, seja ela para fazer o trabalho end-to-end, né, de ponta a ponta, ou ela simplesmente fazer aquele trabalho inicial dentro do processo criativo ou do entendimento do comportamento ou do entendimento de cenário, que é capturar, processar dados e a gente ter uma clareza de sugestões de caminhos, né? Então, e a gente hoje, como pessoas de marketing, sermos muito mais finalizadores, editores finais daquilo que a gente consegue antecipar dentro do contexto produtivo. Fala, Gerson. Opa, boa. Então, eu tenho inclusive uma pergunta para ti, João, sobre isso. Eu fiz um conteúdo recente sobre esse tema também, porque 2025 é a era do agente de inteligência artificial, né?
surgiu a IN8N, o próprio GPT com seus assistentes, assistentes inteligentes, agentes e tudo mais. E muito se fala do surgimento da inteligência artificial sobre tinha aquele boom de eu vou utilizar a inteligência artificial e eu vou ficar na praia agora tomando um chopp enquanto a IA trabalha por mim, né? E 2020, desde 2023, 2024 a gente viveu um pouco sobre isso, só que esse movimento de agente de IA ele volta com força, né, nesse ano. E aí eu queria entender até o teu ponto de vista sobre qual é a diferença entre a adoção dos tipos de inteligência artificial que a gente trabalha hoje como produto, principalmente para marketing, né? Porque o que eu vejo é criação de conteúdo, a gente está criando conteúdo para pessoas, né, no fim do dia. E ainda existe um tom criativo, uma personalização que o agente de marketing, a pessoa de conteúdo, ela dá aquele toque final, né? A IA ela é muito boa de copy, mas assim, trazendo meu ponto de vista, eu acho que ainda não substitui, principalmente na parte criativa. E aí eu queria te ouvir sobre o que é que tu acha, né, dessa atuação no marketing, o que tu vê para os próximos anos. Excelente, Jess. E pergunta capciosa, né? Porque eu tenho só 15 minutos para finalizar, e processo criativo é um pouco mais longo. A primeira coisa que eu acho que é problemático e perigoso achar que a IA vai fazer tudo sozinha. Primeiro ponto. Né? Eu acho que a IA, assim como qualquer ferramenta, ela vai trabalhar com performance e volume. É a primeira coisa que eu acho. Então, num processo de automação criativa com análise preditiva, a gente consegue fazer campanha mais rápida, personalizada e eficiente. Mas quando eu olho o processo criativo, de maneira geral, de uma agência, a, a gente sempre tem análise de mercado, análise do contexto do cliente, análise do cliente. A partir daí, eu tenho uma estruturação de mood board, né, que é para entender quais são as referências que vão se conectar. E aí eu levo em consideração brand, mas eu também levo em consideração referência de mercado para entender. E aí eu estou tirando completamente tecnologia do contexto, mas referência de mercado para entender o que está sendo produzido. E aí eu vou olhar tanto para copy, quanto para layout, quanto para posicionamento, se a campanha é hard selling, se ela é soft selling, se ela vai trabalhar no meio slice of life, se é testemunho, toda aquela métrica que a gente está acostumado em propaganda tradicional. E a partir daí eu começo a produzir, e no fim do dia eu vou ter várias. Se eu for reduzir a peça, né, só para a gente não demorar muito, tipos diferentes de peça, e no fim do dia o diretor de criação ou o próprio cliente vai validar o que de fato ele quer. Né? E aí depois isso é veiculado. Né? A IA, eu acho que ela entra bem na agilidade, agilizando, trazendo mais performance para entender mercado, entender o cliente e entender o cliente do cliente, gerando vários pré-diagnósticos rápidos, onde o cara que é responsável por essa área de entendimento, ele vai dar o double check. Na sequência, a IA ela vai conseguir fazer mood boards, então ela vai cruzar esses dados todos, e ela consegue construir mood boards. Ela e no contexto de produção da peça de imagem em si, eu já vi muita coisa, mas quando eu entro no design gráfico, nada me agradou ainda, tá, Jéssica? Por isso que aqui dentro, você sabe bem, nosso processo diagnóstico, eu falei mais cedo com o Paulo, a produção da entrega final do relatório diagnóstico é feita por pessoas, não tem uma IA que faz isso ainda, mas eu gosto de dizer que até 80% do processo que é ocupado muito por pesquisa e primeiros versionamentos, a IA consegue assumir, né? Muito mais Mas como assistente do que como sim, sim, um AGI, né? Um agente autônomo. exatamente. É muito mais como assistente, ela consegue assumir.
mas quem tem que dar a tônica no fim do dia é o profissional, até porque essa IA, ela também continua aprendendo, né? E, uma, e ela tem ali um aprendizado geral, contextual, dentro de um parâmetro semântico, né? Então, novamente, ela foi treinada para entender o que é análise de mercado, ela foi treinada para entender a o que é produção de post para Instagram. Então, o entendimento dela ela é generalizado, baseado no contexto semântico, né? E ela vai começando a se personalizar de acordo com quem usa e quem vai dizendo se está certo ou não, se aquilo que ela está entregando é aceitável ou não. E a partir daí ela vai afunilando e contextualizando para aquele indivíduo que é o usuário, né? Então, cara, eu gosto de dizer que esse tempo vai diminuir muito, né, nos próximos anos. Mas, cara, são de 2 a 3 anos ali usando IA como assistente curadora, o humano finalizando, dizendo que funciona ou não, para a partir daí ela começar a produzir coisas sozinhas que de fato vão atender aquele contexto em específico. Mas assim, o que é braçal, cara, o que é braçal, 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 e o que é analítico, a IA já faz. E isso corta muito, muito, muito do processo. Respondi? Perfeito. Show. Ah, aqui tem alguns benchmarks, né? Cara, um percentual muito grande de vídeos virais do TikTok, a maioria usando IA, tem menos de 15 segundos, né? Tem menos de 15 segundos. E aí, dentro desse bolo de vídeos virais do TikTok, que traz esses vieses de entrega, eles são chamadas rápidas, eles são realmente vídeos rápidos, com início, meio e fim, eles não têm conexão com nenhum outro lugar, mas eles são quase que principalmente ali cortes de conteúdo, né? Então, corte de conteúdo, ou seja, mais do que nunca o conteúdo que está sendo consumido, ele é o conteúdo que eu gosto de dizer que ele está fazendo a curadoria da atenção. Então, diferente da gente pensar que vou fazer curadoria, não, é uma curadoria da atenção para o usuário saber se ele vai aprender, se ele vai prender a atenção naquele assunto e ele vai dedicar mais tempo para aquele assunto, para aquele contexto, né? Então, mais do que nunca, vídeos extremamente curtos, olhando para o viés de entrega de anúncios, segmentação de públicos menores e compras por impulso no live shopping foram tão grandes. Então, a curadoria da atenção é algo que cresce cada vez mais. Cada vez mais, o primeiro contato do usuário com o conteúdo, ele vai ser mais curto. Ele vai ser mais curto. Então, de 5 a 15 segundos ali, é o suficiente hoje para o usuário, principalmente da nova geração, entender se ele vai ou não continuar consumindo aquele conteúdo, né? Novamente, contexto de saturação de conteúdo e overdose de conteúdo, né? Então, o cara, ele olha rápido, se aquilo engajar com ele naqueles primeiros segundos, ele vai clicar e vai ver mais. Se não, ele já passa e vai para a próxima coisa. Eu já falei sobre isso. Eu estou passando pelo lugar errado. Entendi o que eu estou fazendo de errado aqui. Tecnologia. Tá, vamos lá. Para a gente finalizar alguns dados importantes aqui do que a gente está fazendo com o IA, né? Como falei mais cedo, né? Análise de mercado. Então, identificar tendências emergentes e oportunidades de mercado é o que mais a gente está usando. Novamente, cara, agiliza muito o trabalho e o processo decisório. Então, assim, trabalhar com pré-detecção de caminhos para tomar
e sistemas preditivos de identificar riscos potenciais antes que se tornem problemas reais. Então, assim, muitas organizações enfrentam dificuldades para transformar projetos pilotos bem-sucedidos em prática sustentável de valor financeiro e estratégico. A IA consegue fazer isso. Gente, eu estou produzindo protótipos de softwares em 10 minutos hoje. E aí eu estou cruzando o ChatGPT com Manus AI com Lovable. A Lovable foi a, foi a startup que virou o unicórnio mais rápido da história, só trabalhando com produção automatizada. Investimento de retorno, ele é bizarramente alto. Então, assim, pra você terem noção, a gente está conseguindo produzir landing pages por menos de R$ 20 de esforço, tá? Então, assim, só para estar dizendo números para vocês. Eu consigo cunhar, entender todo o contexto do cliente, entender todo o contexto do mercado, ela me gera uma sugestão, algumas sugestões de como atacar, copy com lens e tudo mais, ela me gera o código fonte, ou seja, não preciso nem programar, Paulo. Eu digo para ela, gera o código fonte em HTML do sistema. Ela me gera o código, eu dou Ctrl C nela e dou Ctrl V no Lovable, e o Lovable cospe isso em 5 minutos. Né? E esse processo todo, o custo relativo dele está em torno de R$ 20. Ou seja, a gente consegue ter um ROI muito maior do nosso trabalho a trabalhar essa adoção de IA no nosso processo. A gente consegue trabalhar continuamente capacitação em cultura. Hoje, o chefe de conhecimento da Creative Pack é o agente de IA, que foi criado baseado na minha base de conhecimento, Paulo. Então, assim, antigamente todo mundo me perguntava tudo. Hoje a galera conversa com o meu agente de IA e o que é novo, o pessoal dá double check comigo, sabe? Mas o que não é novo, eles vão fazer direto. Produz e a gente já vê o resultado muito rápido, assim. Então, assim, a gente que é de agência digital, a gente tem que lidar com um volume muito alto de processamento de informação, de processamento de dado, de procedimentos e rotinas dentro de nossas empresas. A gente consegue trazer tudo isso para dentro de um contexto de IA, onde ele vai suportar de quem é mais júnior até quem é mais sênior, tá? Só que tem que começar hoje a gerar uma base de conhecimento para que, novamente, a IA precisa aprender, né? É o que eu falo sempre. Ela tem uma noção generalista, contextualizada, ampla, mas é o nosso uso e adoção dela que ela vai se contextualizar e aprender a nossa particularidades e se adotar com ela. Hoje a gente publica relatórios de segmentos em, em 2 semanas que a gente levava 6 meses pesquisando e era muito dinheiro que a gente gastava. Hoje, com 3 pessoas, eu faço isso em 2 semanas e um processo extremamente auditável. Eu vou colocar lá no nosso grupo depois, Paulo, um exemplo que a gente fez para o mercado portuário, né? Então, assim, ainda é um universo que eu acho que a gente consegue explorar mais, tá? Então, assim, para encerrar, cumprindo o tempo aqui, olha só, rapaz, eu sou muito bom de tempo. Ah, eu quero encerrar falando que a gente vive uma mudança profunda na lógica da comunicação. O algoritmo ele já não é mais invisível e ele já não é mais relevante, tá? Ele é mais relevante do que nunca. E ele define o que vai ver, quando e por quê. A gente precisa a lidar cada vez mais com essa inteligência generativa para antecipar tendências, acelerar soluções e trazer muito mais retorno para as oportunidades para a gente e para os nossos clientes, né? Então, a gente tem um caminho muito forte usando inteligência artificial para entender esse volume de dados, para lidar melhor com o algoritmo, para produzir mais e melhor e aumentar a nossa margem de resultado financeiro, né? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Eu sou o João da Inovação, CEO da Creative Pack.
estratégia e inovação. Muito bom, João. Acho que agora a gente tem aqui alguns minutos caso mais alguém, além do Gerson, queira fazer qualquer pergunta ou comentário. Pode ser assim? Claro, eu tô à disposição, gente. Legal, turma, quem está aqui acompanhando, né? Obrigado aí para permanecer aqui na transmissão até agora, mas esse é o momento, caso alguém tenha alguma dúvida e queira compartilhar com o João aqui nesse momento, fique à vontade aqui. Eu vou, João, hoje, se o cara fosse abrir uma agência de marketing, né? A gente não chama mais de agência aqui na Brad, né? Chama de agente digital, porque a agência é um pouco limitante, né? Parece Boa. assim, é uma coisa que ficou ali um pouco mais para trás, né? O termo agência. De qualquer forma, se você fosse abrir uma empresa para atender esse segmento, como é que você ia estruturar isso, hein? Qual seria o foco do negócio? A partir do zero, né? Se fosse abrir nesse momento, você se especializaria em alguma questão? Seria uma consultoria? Como é que seria a estrutura dessa operação? Cara, é excelente colocação, Paulo. Para mim, ser um agente digital hoje, primeiro que um agente digital, na minha visão, hoje está para além da comunicação, tá? Porque mais do que nunca, um agente digital ele precisa produzir produtos digitais, né? Então, o que eu chamo de produtos digitais está muito para além de landing page. Às vezes, tu precisa construir pequenas plataformas, precisa construir sites, precisa construir artefatos digitais de interação contínua e recorrente. Então, eu teria três áreas, né, tirando naturalmente vendas, onde eu ia olhar muito para comportamento e mercado e olhar muito para comunicação e conteúdo e olhar muito para growth e produto digital. São três áreas que eu não abriria a mão e eu usaria inteligência artificial em todas elas, tá? Todas elas. A maioria dos clientes, eles que a gente interagiu dentro do contexto de marketing, eles querem um agente digital full service, né? Então, o que eu chamo de tráfego tá dentro de growth. O que eu chamo de produtos digitais, prototipação rápida, tá dentro de growth e produtos digitais. O que eu chamo de criação de comunicação de maneira geral, está dentro de comunicação e conteúdo, e todo comportamento, relatórios, tendências, entender algoritmo, está dentro de comportamento e mercado, né? E cada uma dessas áreas eu ia, sim, trabalhar com 80%, cara. Eu ia trabalhar para que 80% do trabalho fosse feito e processado por inteligências artificiais, Ok. tá? E foi uma coisa que a gente rodou muito lá na Duela, a gente está dentro de um grupo de comunicação, né? Que é uma filiada da Rede Globo. Então, a gente tem todo o background ali e o suporte do próprio marketing, que a galera, inclusive, é de uma altíssima qualidade, mas a nossa comunicação, ela começou a andar melhor quando a gente pegou o processo da arma na mão deles, trouxe para dentro e começou a trazer IA para o contexto. E começou a usar e empoderar a galera. Então, assim, muito do que a gente precisava de finalístico, né? Seja conteúdo em vários formatos ou produto digital, que caiu para quase 10 vezes menos o tempo para conseguir fazer. E como o time da gente era bem enxuto, né? Eram três pessoas na operação só, ah, foi essencial para a gente, né? Então, com esse universo que eu estou te falando, eu estou olhando também para o universo de microsites, que cada vez mais vão surgir coisas rápidas usando prototipação rápida com no-code e low-code, que é uma abordagem para construir produtos digitais que não precisa programar, já tem várias plataformas estabelecidas, e
trabalhando performance com IA, né? Então, os times eles vão ser cada vez mais enxutos. A tendência é essa, assim. Então, se eu fosse começar hoje um agente digital, eu faria isso. Ótimo, ótimo. O Ellen, a gente tem mais alguma questão aqui que foi colocada no chat? Temos sim, temos uma pergunta, e enquanto ele responde essa pergunta, eu vou aproveitar também para colocar aqui o link no chat e o QR Code na tela da nossa pesquisa de satisfação. É importante que vocês respondam ela para que a gente possa trazer conteúdos mais assertivos e que sempre agreguem mais para vocês. Então, você quer que eu leia para você, ô João, ou você pega aí no Eu chat? tô, eu tô aberto aqui direto. Ah, cara, em linhas gerais, ah, os insights são usar a inteligência artificial para processamento de dados e contexto, principalmente para entender melhor o comportamento dos tipos de algoritmo, né? Porque o Google ele tem um algoritmo, o TikTok tem um, a Meta tem outro, né? Conseguir antecipar tendências emergentes e conseguir usar a inteligência artificial para produzir tanto volume quanto os tipos diferentes de conteúdo para dar conta de estar presente, bem posicionado para conseguir aproveitar essas tendências emergentes. E tem um ponto muito forte, e é legal essa pergunta, que foi algo que eu esqueci de falar. Algo que a gente está familiarizado são duas coisas, né? SEO, né? Que é a otimização de engenharia de busca, de mecanismos de busca. SEM, que é a mesma coisa, mas dentro de marketing e redes sociais. Hoje, a gente tem que começar a pensar na construção dos posicionamentos digitais dos nossos clientes para o que estão chamando de GEO, que é Generative Engine Optimization, que é otimização de engenharia generativa. Ou seja, a gente tem que começar a se preocupar de quando alguém for começar a usar uma IA generativa para processar algum assunto, algum dado, ou construir alguma coisa, o meu cliente hoje, a minha marca, ela tem que entrar nesse fluxo de referência quando a IA foi buscar essa base de contextos para que ela processe o dado e traga para quem estiver usando, né? Então, assim, a gente não tem mais só que se preocupar com o meu posicionamento do Google. As pessoas falam que isso vai morrer, mas eu acho que isso é exagero, eu acho que não morre agora, talvez morra, mas não tão cedo. Além disso, a gente tem que se preocupar com o contexto da nossa marca em redes sociais, quando for fazer vários tipos diferentes de busca, né? E agora a gente tem que se preocupar com o contexto das IA generativas, né? Então, quando alguém for usar o chat GPT para trabalhar, entender contexto do mercado de plano de saúde, por exemplo, a gente tem que estar bem posicionado para a gente, de alguma maneira, a nossa marca, desse contexto, ser lembrada e ser encontrada como referência, né? Então, acho que são esses os insights gerais aí da fala de hoje. Excelente, excelente, João. Muito bem. Bom, acho que é isso. A gente deu uma passadinha no tempo, mas o previsível, né, João? Super obrigado mais uma vez pela sua colaboração e participação e compartilhamento aqui de conhecimentos. Esse é mais um dos temas, como no nosso negócio, na maior parte deles, um tema que não se esgota, né, João? Ele, Sim, ele vai ter que ser atualizado aí constantemente. Enfim, esse é o nosso DNA, né, João? é Enfim, isso. é isso. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, pela colaboração. Gerson, grande Gerson, também colaborando aqui com a gente. Muito obrigado. E chegamos ao fim aqui de mais um Abrado de Toques. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida. Acredito que as meninas vão subir esse vídeo no nosso canal do YouTube e compartilhar a apresentação do João, é isso? Isso mesmo, Paulo. Boa, Gente, boa. obrigado Então, pelo convite, pelo espaço. Eu espero ter conseguido colaborar de alguma forma com vocês. obrigado aí, um bom almoço para todos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau.